Amém? Vamos lá, gente? Então, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Vamos ler esse primeiro texto. Na verdade, eu queria ler o 4 e o 5 completo, mas para que não fique tão cansativo e a gente perca até o foco na leitura, nós vamos ler só o 4 mesmo. Aí a gente destrincha aqui e depois já entra no 5 com um pouco mais de entendimento já do que o texto está falando conosco. Romanos capítulo 4, versículo 1 diz assim: Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado um favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditara justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. O versículo acima eu li errado, gente, o 24. Mas também para nós, a quem Deus creditará justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus,
nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Eu queria saber se tem alguém aí com uma tradução bem legal. Eu queria que você lesse. Beth, com qual tradução que você tá aí? Eu tô com duas e aí tá bem diferente uma da outra. Mas qual que você tá? Fala pra mim, você sabe dizer qual que é a versão aí? Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui. Quem mais? Débora, que versão que você tá aí também? Eu tô com a Marcia Way. Peraí. A minha é NVI. Então tá igual a minha, né? Legal. Sim. Vixe. Peraí. Essa. Fique em paz, fique em paz. Eu vou começar a explicar. É bem diferente, mas dá para entender a mesma coisa, entendeu? Tá. Eu vou começar a a explicar. minha é uma leitura mais... Como que eu posso falar? Mais diferente, mais difícil. Tá. Não é tão simples como a Ah, tá. Então você tá com uma ACF. E a outra Tá. é essa daqui, ó. Tá. E a outra é essa aqui, também é bem diferente. Tá. É igual a da Dai. Ok. Essa aí seria legal. Mas eu vou começar a explicar então. Se tiver alguns versículos que seria interessante a gente ver de outra forma, aí você leia aí pra mim. Deixa essa aberta aí, aqui é igual a da Dai, porque ela tem uma versão mais nova, né? Que é a NVT. Então é bem bacana a gente fazer algumas né, colocações aí. Vamos lá. Gente, capítulo 4 vai falar para nós sobre essa questão de por que Paulo está explicando aos irmãos lá em Roma a respeito dessa briga que não cessa nunca, que não acaba nunca sobre judeus e gentios. Lembra, o livro de Romanos, ele está sendo escrito num período em que Paulo nem tinha chegado em Roma ainda com a pregação do evangelho. E eles estão lá, uma igreja bem misturada, que já vinha fugindo de várias regiões do Império Romano. E eles se juntam, né, ali em Roma. Só que por conta de um processo que aconteceu antes, eu acho que eu falei isso na primeira ou na segunda aula, vou relembrar aqui para vocês. Por um tempo antes desse aqui que Paulo está escrevendo essa carta para os irmãos lá em Roma, o imperador que estava lá, se não me engano, eu esqueci agora o nome do imperador que estava nesse tempo, ele simplesmente expulsa todos aqueles que eram do evangelho, todos os crentes, todos os cristãos, ele simplesmente expulsa, não somente cristãos, mas principalmente judeus, ali da região de Roma, porque segundo esse imperador, eles estavam criando muita confusão. E eles então têm que fugir, se espalhar, né, pelo Império Romano. Mas dá uma acalmada, passa-se um tempo e eles começam a retornar para a cidade de Roma e começam novamente a se juntar ali como igreja. Só que dentro desse período que a gente historicamente não sabe dizer quanto tempo foi, se foi um ano, se foi mais de um ano, não dá para dar essa precisão para nós. Bom, quando eles retornam à igreja em Roma, os irmãos convertidos em Roma são muito mais gentios do que judeus. Por quê? Porque os judeus tiveram que se espalhar pela perseguição pelo próprio Império Romano, ok? Então a igreja já está muito mais gentílica do que judia, né? Do que de irmãos judeus convertidos. Só que aí quando os judeus chegam e percebem uma igreja totalmente mais... como que eu posso dizer, mais moderna, ali em Roma, vamos dizer assim, menos judaica, eles começam a se escandalizar com as práticas da igreja, com a prática que era natural de todo cristão. Lembra que Paulo, quando ele fala aos irmãos lá em Corinto, eles fazem um concílio e eles pedem para os irmãos só se absterem de carne sacrificada a ídolos. Paulo proíbe somente algumas questões muito, muito fortes dentro do judaísmo, mas o restante fica à vontade, né? Os cristãos gentios não precisavam se converter ao judaísmo para se parecer com crentes, para ser cristãos. Era o contrário, né? Cada um que cria em Jesus permanecia de acordo com o que o Senhor tinha chamado. Paulo fala muito isso em Coríntios.
Depois, se vocês quiserem voltar, volta lá e dá uma lida que ele fala bastante sobre isso. Quando ele começa a escrever essa carta aos romanos, aos irmãos lá em Roma, a gente percebeu já no capítulo 1, no capítulo 2, que ele está batendo na tecla a respeito de práticas judaicas e a respeito de práticas gentílicas, né? Os gentios e os judeus sendo um só corpo, mas nem judeu precisava deixar de ser judeu e nem gentil precisava deixar de ser simplesmente um estrangeiro para se tornar um judeu de origem, se converter ao judaísmo. Não é isso que o cristianismo fala. O cristianismo fala de pessoas que creem em Deus e por causa de crer em Jesus como Senhor e Salvador é que essas pessoas são salvas. É disso que o evangelho fala. O evangelho não fala de nós gentios que fomos chamados pelo Senhor posteriormente, nós precisássemos nos converter ao judaísmo, né? Que desejar ser judeus. E praticamente essa é a grande chave dentro do livro de Romanos aqui para nós. Entender que Paulo está ensinando a igreja sobre essas questões de que tanto o circuncidado quanto o incircuncidado, ele não precisa se preocupar um com o outro. Os dois estão recebendo Jesus Cristo, estão crendo em Deus pela fé e não por ser judeu ou não ser judeu, por se converter ao judaísmo ou não. Eu não sei se eu me fiz entender aqui nessa introdução ao texto, tá? Por que eu tô falando isso? Pra gente poder entender o contexto que Paulo está escrevendo. Porque como a gente está lendo a carta bem espaçada, né, de uma semana para outra, às vezes a gente até esquece o que a gente leu anteriormente, então eu dou essa introdução para a gente tentar entrar no texto. E Paulo, então, começa falando nesse capítulo 4 sobre a questão da justificação pela fé. E ele vai citar o maior ou o único exemplo de verdade de crer em Deus pela fé, que é o pai da fé, segundo a palavra de Deus, que é Abraão. Então, se a gente não entender o que houve, o que aconteceu com Abraão, desde Gênesis 12, ou até finalzinho de Gênesis 11, até o momento em que a geração de Jacó se torna as 12 tribos, a gente praticamente não entende essa linguagem que Paulo está usando no livro dos Romanos, aqui aos Romanos. Então a gente precisa entender a base da fé de Paulo para que ele esteja falando isso. E entendendo, então, o Velho Testamento, o início de tudo, a gente vai compreender o Novo Testamento, inclusive, a Nova Aliança e tudo mais. Então, eu preciso entender o que Paulo está falando sobre o nosso pai Abraão. Eu vou voltar um pouquinho aqui no texto. Voltem comigo no capítulo 3, no versículo 21, que é o que a gente finalizou semana passada e já era para entrar no capítulo 4. Eu vou ler esse trecho novamente para que a gente consiga então entrar dentro do 4 e compreender o contexto. 3, 21. Eu vou só ler novamente esses últimos versículos do capítulo 3. Diz assim, 3, 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei.
E aí ele começa o 4. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Vamos começar aqui para a gente entender então. Paulo está falando sobre essas questões, infelizmente, dessa briga entre a igreja, num contexto geral, entre judeus e gentios que nunca compreenderam o fundamento do cristianismo. Qual é o fundamento do cristianismo, gente? Jesus Cristo. Mas ainda mais, o que é então esse fundamento que nos dá o acesso, que nos dá a certeza e a convicção de salvação? A fé, ok? Então, se existe uma palavra que é pequena em sua construção, mas que tem uma profundidade dentro do cristianismo, é a palavra fé. E, infelizmente, as pessoas compreendem muito pouco essa questão da fé. A gente tem falado bastante já em várias aulas, em vários temas. Quando a gente estudou escatologia, a gente falou. Quando a gente estudou sobre Atos, a gente falou. Quando a gente estudou os fundamentos bíblicos, a gente falou sobre fé. E a Bíblia, ela é baseada nessa palavrinha chamada fé, ok? Então, a gente precisa entender essas duas coisas, esses dois conceitos importantes. Que a salvação, ela é pela fé, e o que é então a fé? Se eu não entender essas duas questões, eu não entendo nem por que eu fui salvo, ou como é que eu me mantenho salvo, ou é pelas obras que eu vou ser salvo? Não, é só pela fé? Não, há toda essa confusão no meio dos cristãos até os dias de hoje, não é diferente aqui para a igreja de Romanos, e por isso que Paulo está escrevendo e nos ensinando sobre isso. Vamos voltar para Abraão então, gente? A gente precisa entender essa questão que Paulo começa falando para nós. Parece que a gente está sempre voltando em assuntos que se fala o tempo inteiro dentro da igreja. Mas se nós entendêssemos os fundamentos, a gente não precisava ficar voltando. A gente podia realmente avançar. A gente podia realmente produzir um maior conteúdo, vamos dizer assim, de conhecimento de Deus se a base estivesse bem sólida. Mas às vezes a base não está. Então a gente precisa entender. Então Paulo volta para o antepassado Abraão. E a gente precisa entender quem foi e qual o papel de Abraão, então, para a nossa vida cristã, para a vida dos irmãos aqui em Roma e para a vida da igreja como geral, ok? Então, eu queria contar um pouquinho antes para vocês aqui, só para a gente também colocar um pano de fundo para entender. Muitas pessoas acham, gente, que Abraão foi escolhido aleatoriamente por Deus, ok? Tem gente que acha que Deus acordou naquele dia que ele falou com Abraão e falou assim: deixa eu olhar para a terra e deixa eu ver quem eu vou escolher para chamar de pai da fé. Deixa eu olhar para a terra e ver quem eu vou escolher para ser o pai das 12 tribos de Israel. E acha que Deus olhou para aquele momento, para a Mesopotâmia ali, que era onde Abraão estava ainda com a sua família, olha para esse homem e fala: aquele ali, acho que ele é legalzinho, ele parece ser bacana, ele parece ser bem humilde, ele parece ser bem fácil de trabalhar com ele. Afinal de contas, Abraão, se não me engano, era fleumático ou melancólico, quem lembra aí? Um dos dois, né? Abraão era bem pacato na sua forma de agir, nas palavras, né? Abraão era fleumático. Quem era melancólico, acho que era Moisés, né, gente? Eu acho que era isso. Bom, tá bom. Vamos continuar aí. Tem gente que acha que Abraão, então, foi escolhido aleatoriamente. E eu quero dizer para vocês que não. Sabe por que não? Vamos provar isso pela própria palavra? Vamos voltar lá em Gênesis? Eu queria mostrar alguns textos para vocês para a gente poder entender isso de uma vez por todas. Eu queria que esse assunto, ele realmente fosse muito bem entendido nessa aula, para que a gente pudesse continuar Romanos entendendo isso. Então eu quero que você abra comigo, deixa eu achar o texto aqui. Gênesis 11, versículo 1. Gênesis 11, versículo 1. Ou melhor dizendo, vamos primeiro, bem rápido, Gênesis 5. Só volta umas páginas aí, eu vou um pouquinho mais lá atrás para a gente poder entender isso. Gênesis 5,
versículo 1. O que diz aí na Bíblia de vocês a respeito desse texto? Qual que é o tema desse texto? Gênesis 5. A descendência de Adão. A descendência de Adão. Então, quem tá chegando aí, pastor Marcos, glória a Deus, Maria, né? Quem chegou depois aí, vamos lá, a gente tá aí dentro de Romanos, mas a gente vai voltar um pouquinho atrás para entender essa questão de Abraão. Gênesis 5, a partir do versículo 1. Vocês vão ter paciência comigo para eu ler aqui? Bem rapidinho, tá? E depois a gente vai falar por que eu tô lendo isso aqui. Gênesis 5, versículo 1. Este é o registro da descendência de Adão. De quem que é a descendência aqui então, gente? De Adão, ok? Das pessoas que nasceram através de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Então, Adão, né? Humanidade. Essa é a palavra homem aqui, que significa a palavra em hebraico Adam, que é humanidade. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Então, se você puder e sua Bíblia tiver condições, faz um círculo aí no 7. Aliás, primeiro Adão, né? Circula Adão, no versículo 3, e circula 7 no final do versículo 3. Só para você depois olhar comigo e fazer essa análise junto. Então, Adão e Sete. Versículo 4. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enós. Grifa aí o Enós para nós, por favor. Versículo 6, a palavra Enos, ou Enós, sei lá, Enos, né? Perdão, li errado. Enos. Grifa aí o Enos para nós, por favor. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Grifa aí o Cainã ou circula o Cainã, por favor. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalaleel. Grifo Maalaleel aí, por favor. Depois que gerou Maalaleel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalaleel gerou Jared. Grifa Jared aí para nós. Depois que gerou Jared, Maalaleel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Grifa Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Grifa Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Grifa Lameque aí para nós, por favor, ou circula, né? Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho e deu-lhe o nome de Noé. Grifa Noé para nós. E disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Grifa Sem, Cã e Jafé, ok? Então nós temos aí a primeira genealogia na Bíblia que fala sobre a descendência de Abraão até
Noé e seus 3 filhos, ok? Então nós temos uma genealogia que vai até o momento em que Deus vai começar a falar sobre a corrupção humana, sobre como a humanidade está pervertida, como a humanidade se afastou de Deus, como a humanidade se desviou de Deus, estando mortos em seus pecados, ok? Todos aqui já nasciam em pecado, todos aqui já nasciam sem o Espírito. Quem assiste minhas aulas, quem está comigo desde o início, sabe que o homem foi feito em 3 partes. Mas no momento em que Adão peca, ele perde o Espírito dado por Deus e ele passa a viver só corpo e alma. E é por isso que o homem não consegue então mais obedecer a Deus. A parte relacional com Deus morreu, que é o Espírito. Então, o homem passa a viver debaixo de pecado. Mas até aqui, até esse momento que a gente está lendo aqui o capítulo 5, em que Moisés descreve a genealogia de Adão, a gente não vê Deus falando sobre o pecado. Só a partir do capítulo 6 é que a gente vai ver a corrupção humana sendo descrita na Bíblia. Mas não é isso que eu quero falar, ainda que tenha a ver. O que eu quero frisar com vocês é essa genealogia. Então vocês grifaram ou circularam aí os nomes, não circularam? Olha o que eu fiz em 2020, que eu amo fazer essas coisas e o pessoal sabe disso. Ó, tá vendo aqui como é que tá a minha genealogia? Acho que dá pra ver aqui na câmera, né? Ó, eu fui colocando aqui a sequência para eu entender essa genealogia. Então, começa em Adão e nós vamos ver quantas gerações se passaram até Noé. É aí que eu quero que vocês frisem comigo. Então, se tiver espaço ou se quiser escrever numa folha à parte. Então, o primeiro aqui é Adão, né? A primeira geração, então, é Adão. A segunda geração é Sete. A terceira geração é Enos. A quarta geração é Cainã. A quinta geração é Malaleel. A sexta geração é Jared. A sétima geração é Enoque. A oitava geração é Matusalém, a nona geração é Lameque, a 10ª geração é Noé. Se você não tiver escrito nada até agora, só escreve assim, 10ª geração, a partir de Adão, o nome dele é Noé. O 10º homem das gerações, a partir de Adão, é Noé, ok? E aí Noé tem os 3 filhos. E exatamente na geração de Noé, na 10ª geração, que Deus dá o dilúvio, que acontece o reiniciar. Deus reinicia a terra, ok? A toda destruição, a todo o acontecimento do dilúvio, Deus zera a humanidade e ele decide, a partir de Noé e da sua família, repovoar a terra, né? Restaurar a terra, fazer a terra novamente estar debaixo da bênção de Deus, da palavra bendita de Deus, né? Então, Deus dá uma promessa para Noé a partir do dilúvio, a partir da sua família. Então, 10ª geração, a partir de Adão, é Noé. E de Noé, então, vem os seus 3 filhos e a gente vai ver a próxima. Vamos para Gênesis 11 agora? Vocês entenderam até aqui, gente, o que eu falei? Certo aí? Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo? Vamos pegar lá então, Gênesis 11 agora. A gente precisa entender por que Deus escolheu Abraão. E se eu não olho para a palavra de Deus e não faço essas anotações ou esses estudos, eu não consigo entender por quê. E parece que as coisas, a gente vê as coisas no acaso, né? Parece que foi por acaso que Deus fez. E não foi, e não é nada por acaso dentro da palavra de Deus. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 10. É isso? Acho que é isso. Versículo 10, isso mesmo. Vocês vão ter paciência de novo comigo e vamos circular, ok? Vamos lá. A descendência de Sem. Gênesis 11, a partir do versículo 10. Quem são os 3 filhos de Noé, gente, que desceram da arca? Sem, Cã e Jafé. Sem é o primogênito de Noé, então era ele que daria continuidade à genealogia
de primogenitura de Deus. Deus criou esse princípio desde o início da humanidade e a palavra de Deus só mostra para nós sempre os primogênitos de um pai, ok? Então o primogênito de Noé era Sem, ok? Por isso a palavra os semitas, ok? E por isso essa palavra que a gente ouve muito hoje nos jornais, nos telejornais, ou no meio judaico, ou no meio árabe, né? Os antissemitas. O que é uma pessoa ser antissemita? É alguém que é anti-Sem, que é contra a linhagem de Sem, ok? E quem foi então a linhagem de Sem? É a linhagem dos primogênitos de Noé, que vem toda a genealogia, inclusive de Abraão, ok? Então, quem é contra os semitas é contra a linhagem de Sem. Semitas vem da palavra Sem, do nome Sem, ok? Que é o primeiro filho de Noé, ok? Então, todo antissemita é todo aquele que é contra o povo de Deus, contra a linhagem de Deus, porque a linhagem de Deus vem a partir de Adão, passa por Noé, que nós vimos que é a 10ª geração, e vai começar então a partir de Sem novamente, porque Deus reinicia a terra justamente na 10ª geração, que é na geração de Noé. Aí vai começar aqui, Gênesis 11, versículo 10. A descendência de Sem, versículo 10. Este é o registro da descendência de Sem. Então vai falar sobre os filhos de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Grifa a palavra, né, o nome Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Grifa Salá aí para nós. Gente, eu tô sentindo tanta presença de Deus. Deus é tão bom. A palavra de Deus é muito viva. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Éber. Grifa Éber aí para nós. Depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Grifa Peleg aí para nós. Depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Grifa Reu aí para nós. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Grifa Serug para nós. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Grifa Naor para nós. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Grifa Terá para nós. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Grifa para nós só Abrão, ok? Porque os outros dois são os outros filhos de Terá. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Grifa aí Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. E Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Qual é o capítulo seguinte, gente, que começa na Bíblia aí, disso que a gente acabou de ler aqui? O capítulo 12, que é justamente o chamado de Abraão. Mas vamos ver então a genealogia de Sem.
Vamos ver se alguma coisa bate aqui para nós, então, com esses nomes que a gente grifou? Então, a primeira geração, a partir dessa nova genealogia aí, né, zerou a terra no dilúvio, ok? Então, zera tudo, Noé se torna o primeiro. Então, já não mais Adão. Agora é Noé que reinicia a terra. Então, Noé é a primeira geração. A segunda geração é Sem, o seu primeiro filho. A terceira geração é Arfaxade. A quarta geração é Salá. A quinta geração é Éber. A sexta geração é Peleg. A sétima geração é Reu. A oitava geração é Serug. A nona geração é Naor. A 10ª geração é quem, gente? Terá. Que gerou quem? Abrão, Naor e Harã. Será que Deus estava querendo reiniciar a terra de novo, gente? Sim. 10 gerações de Adão a Noé. E depois mais 10 gerações exatamente de Noé até Terá. E aí nós temos exatamente um homem que agora, assim como Sem, né, era o primogênito de Noé e deu sequência na geração, agora Abrão também é aquele que Deus sabia que teria que ter um chamado. Então, se Deus não fez algo através de Sem, era porque não era ainda o tempo, ou Deus acreditava que Sem, que os 3 filhos de Noé, obedeceriam a Deus a partir do dilúvio. Vocês concordam comigo? Depois de um tremendo juízo de Deus, como foi o juízo através do dilúvio, a total destruição da terra e de tudo que existia nela, e o reinício então de toda a humanidade, a partir desses 3 meninos, filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, como é que esses 3 rapazes não obedeceriam a Deus? Na nossa consciência humana, natural, seria óbvio que esses 3 rapazes obedeceriam totalmente a Deus. Mas existia um porém. Eles continuavam somente de duas formas, né? A forma humana ainda continuava sem as 3 partes. Eles só tinham corpo e alma ainda. Então, obedecer a Deus a partir do dilúvio ainda continuava sendo algo extremamente difícil. Era possível, mas extremamente difícil por causa da falta do espírito humano, que não conseguia então obedecer a Deus. O pecado, ele já estava enraizado no ser humano a partir do pecado. Por isso eu decidi voltar um pouco com vocês nisso, porque nós vamos ver Paulo escrevendo isso lá para nós em Romanos, ok? Então peguem aí o que eu tô dando de pano de fundo para essa nossa aula de hoje, que a gente vai chegar lá e aí vocês vão compreender perfeitamente. Então acabou essa história aqui para nós de que Abraão foi escolhido aleatoriamente. Não foi, ok? Ele é filho justamente da 10ª geração a partir de Sem, ok? E Terá, então, tem 3 filhos também, assim como Noé. E o primeiro filho de Terá, o primogênito, é Abrão. Então, Deus tinha um propósito para cumprir a partir desse filho chamado Abrão, ok? Deus iria fazer alguma coisa na humanidade a partir desse homem. Então, não foi por acaso Abraão ter nascido nesse momento da história, não foi por acaso que ele nasceu de Terá, não foi por acaso que o nome dele é pai de multidões, não é por acaso, não é por acaso. Inclusive, não é por acaso que ele também tem uma esposa que infelizmente é estéril, ok? Em outra época eu lembro que eu, meditando na palavra num dos anos aí, isso me chamou muita atenção e eu coloquei isso num status. Eu coloquei assim: percebam que dentro da palavra de Deus, todas as vezes que Deus queria gerar um homem muito importante na história da humanidade, Deus primeiro pegava uma mulher estéril para tornar ela estéril até o momento que Deus decidisse abrir a sua madre. Ok? E aí nós temos um exemplo prático para nós aqui de Sara, ou Sarai, nesse momento ainda, que era estéril, e Deus só faz Sara gerar o filho no momento em que Deus realmente quer gerar Isaac.
Havia, inclusive, um tempo, um ano, um momento específico para Isaac nascer. Não era por acaso que Abraão ia ter 100 anos de idade, não era por acaso que primeiro ia ter que nascer o filho da escrava de Agar, ok? Porque tudo na Bíblia tem um significado, Deus não faz nada por acaso. Aí entra em outro contexto, eu não vou entrar agora. Pegaram aí as 10 gerações, tanto até Noé quanto até Terá, ok? Então a gente já sabe que Abraão não foi chamado por acaso. Era isso que eu queria chegar com vocês até aqui. E aí Deus então faz esse chamado para esse homem. E a outra coisa que eu quero que a gente veja aqui é essa questão da circuncisão, que é algo muito forte lá no livro de Romanos. A gente já falou um pouco em Gálatas, mas Paulo vive batendo nessa tecla com a igreja, com os irmãos ao redor das igrejas, por onde ele passa. O ensino de Paulo está sempre fundamentado nisso, porque os judeus tendem a dizer que é a circuncisão que faz eles serem o povo escolhido, ok? E não é verdade absoluta isso. Ainda que isso também seja um sinal, a palavra vai falar sobre sinal, a gente vai entender isso. Então, a questão da circuncisão, a questão do batismo hoje para a igreja cristã, ela tem a ver com essa questão do sinal e não com uma verdade absoluta de você ter se convertido, ok? Então não quer dizer, prestem atenção nessa frase que eu vou falar agora. Assim como a Bíblia diz que um judeu, só porque ele é circuncidado e ele é de linhagem judaica, ele está salvo, nós sabemos que não, e nós vamos entender por quê, a gente já tem falado e vai falar um pouco mais, e não é também porque um crente aceitou Jesus, foi lá na frente, confessou com a sua boca, desceu as águas, se batizou, não quer dizer também que ele realmente nasceu de novo da água e do Espírito e que ele vai ser salvo, que ele vai ter vida eterna. Entendem que as duas coisas são uma verdade? Mas a gente precisa entender por que isso então não é uma realidade espiritual. É aí que mora o perigo. Quando alguém acha que só porque foi num culto, participou de um mover de Deus, foi tocado ali naquele momento, ou até não, foi só emoção, a pessoa aceita Jesus, depois passa um tempo, ela decide descer as águas, porque isso é a próxima etapa, né, que ela tem que seguir. E ela então tá batizada, aí ela descansa o coração dela, ela simplesmente vive uma vida de não obediência, né, de desobediência a Deus em tantas outras coisas, mas ela acha que porque ela aceitou Jesus e ela se batizou, ela tá salva. Isso é verdade, gente? Segundo o que a palavra de Deus diz? Não, ok? Vida eterna não está baseado em aceitar Jesus e se batizar, e vai muito mais além. Assim como o judeu também, por ter nascido da linhagem das 12 tribos, por ter a circuncisão, não quer dizer também que eles estão salvos, porque Deus fez uma promessa a Abraão. Isso não quer dizer que eles são salvos. Existe um pré-requisito ainda maior. Você quer falar alguma coisa, Débora? Então vamos lá. Tem 10 minutos, mas eu consigo falar um pouquinho mais aqui ainda. Então a gente precisa entender o que foi que aconteceu com Abraão a partir desse chamado, então, no capítulo 12. Quando Abraão é chamado por Deus ali, versículo 1, que é emblemático, todo mundo conhece, né? Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de teu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Deus estava fazendo uma promessa a esse homem chamado Abrão, que é justamente o primogênito da décima geração, que era o pai dele, chamava Terá, e que todas essas 20 gerações descendiam de quem, gente? De Adão. Então toda a linhagem até Jesus não se quebrou um só ciclo, não se quebrou uma só, um anelo, né? Como chama da corrente?
não se quebrou nada entre Adão e Jesus Cristo. Podemos confirmar isso, então? Depois a gente lê lá em Mateus e em Lucas a genealogia de Jesus. Mas eu quero só focar aqui para a gente ver, então, o que aconteceu com Abraão. Deus faz essa promessa para Abraão e aí a história de Abraão começa a se desenvolver na palavra. A gente começa a ver a história desse homem que começa a se desenvolver. Quando chega no capítulo 13, segue aí comigo, Gênesis 13, versículo 14. Versículo 14. 13, 14. Deus faz uma outra promessa a Abraão. Ele está caminhando em direção à terra que Deus vai mostrar para ele, que a gente sabe que era Canaã, mas ele está caminhando por obediência. Deus chama. Então Deus chega para esse homem chamado Abrão, faz um chamado para ele e ele simplesmente sai, obedece, né? Simplesmente Deus fala com Abraão e ele sai caminhando com a sua família e com tudo que ele tinha. A gente acha isso tão simples, né, gente? Isso tão banal, mas de banal e de simples isso não tinha nada. Simplesmente Deus fala com Abraão, Abraão ouve a voz de Deus e ele obedece. Isso é o princípio de fé. Se quem tá comigo aqui há mais tempo sabe, o que é fé, gente? Fé é ouvir uma palavra da parte de Deus, uma direção da parte de Deus, segundo a palavra de Deus, e então debaixo dessa palavra acontecer, fazer, né? Ser direcionado, obedecer aquilo que Deus falou. Isso é fé. Se não houver primeiro uma palavra vinda de Deus, se não houver uma direção de Deus para a nossa vida, tudo que nós fizermos não é debaixo de fé, é debaixo de desejo do nosso coração, é debaixo de qualquer outra coisa menos de fé. Então fé sempre vai ser primeiro Deus direcionando o homem. Isso é o princípio, isso é o fundamento da palavra fé. Deus precisa falar comigo e com você primeiro. Eu preciso ter uma palavra de Deus e debaixo dessa palavra é que eu caminho, é que eu faço aquilo que Deus está falando. Não tem palavra? Não sai do lugar. Não tem palavra? Não faço nada. Não tem palavra? Não faço nada. Essa é a questão. Não adianta. Então por que eu preciso buscar a direção de Deus através da palavra? Para que Deus possa falar comigo então e eu tenha uma direção da parte de Deus para minha vida, ok? É sempre dessa forma que a fé vai operar. E aí ele vai lá, capítulo 13, versículo 14. Deus volta a falar com Abraão depois de algum tempo. E disse o Senhor a Abraão depois que Ló separou-se dele. Então, Ló simplesmente era uma questão que estava atrapalhando, né, ali para Deus cumprir a promessa a Abraão, mas eles se separam e aí Deus volta a falar. De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. É para só um tempo, gente? Até quando que Deus estava dando para Abraão toda a terra que ele estava vendo? Para sempre. Qual era a terra que Deus estava mostrando para Abraão nesse momento? Canaã, ok? Canaã. Hoje, mais precisamente, Israel. Todo o território de Israel. Então, até quando Deus está dando para Abraão e para sua descendência essa terra? Para sempre. Então não tem fim. A posse da terra de Canaã por todos os judeus, por toda a descendência de Abraão, é até quando, gente? Para sempre. Deus volta atrás naquilo que ele fala, ele se arrepende? Não. Então se Deus falou que essa terra que Abraão estava vendo seria, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, toda a terra. Não tem um pedacinho. Toda a terra que você está vendo, darei a você. Parando aqui, falem para mim de verdade. Deus está falando isso com Abraão e ele está fazendo uma promessa de que vai dar a terra para Abraão. Abraão fez alguma coisa ainda de bom para Deus, gente? A não ser ter obedecido e saído da terra para ir até a terra prometida? Fala para mim, quais são as boas obras de Abraão até aqui? Se você pegar o capítulo 12 inteiro,
o capítulo 13 até aqui, você vai ver que já tem um bocado de coisa mais ou menos errada da parte de Abraão, ok? Certo? Vocês estão comigo? É uma pena que pouca gente está na tela, gente. Eu sei que vocês estão fazendo um monte de coisa em casa aí, mas eu queria ver a carinha de vocês nesse momento, de verdade, para eu ver a afeição de vocês. Abraão não havia feito... Glória a Deus. Abraão, escrevam isso, gente. Abraão não tinha feito nada para Deus que desse para ele o aval de bênção, que desse para ele uma auréola de anjo, que desse para ele o patamar de santo, para ele ter recebido já 2 promessas de Deus. Primeiro, Deus diz lá que farei de você um grande povo, tornarei o seu nome famoso, abençoarei os que te abençoarem, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então Deus faz uma promessa, Deus libera uma palavra sobre Abraão, certo? E Abraão obedece, só isso, ó, não fez mais nada, só saiu e começou a andar em direção a Canaã. Quando chega aqui no capítulo 13, que nós acabamos de ler, ele abandona Ló, porque Ló estava dando uma atrasadinha na vida dele, não vem ao caso, isso é uma outra situação. Mas quando Ló se separa de Abraão, é que Deus volta a falar. Deus não tinha falado mais nada com Abraão nessa caminhada aqui até aqui. Por quê? Porque Ló estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Abraão não tinha que ter levado Ló junto com ele, tá bom? Mas Abraão então se separa de Ló e Deus volta a falar com Abraão. E agora uma segunda promessa acontece. Abraão novamente não tinha feito nada de bacana, nada de legal até aqui, ele não era santo ainda, e Deus diz para ele o quê? Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para quando, gente? Para sempre. Deus está dando uma terra como promessa para Abraão para sempre. Aí ele continua: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Promessa. Não tem nenhuma benfeitoria de Abraão, gente. Se vocês mostrarem alguma parte santa de Abraão aqui, eu, vou querer saber, mas das minhas leituras, até aqui Abraão não tinha feito nada que desse para nós um aval de alguém extremamente santo. A única coisa que desde o primeiro momento Abraão faz é obedecer. Vamos fechar e voltar bem rápido para eu não perder o raciocínio. Vamos embora. Pega aqui, atrás de mim. Eu já tô indo. Beijo. Vai com Deus. Vamos lá. Opa, gostei. Um monte de carinha me vendo aqui agora, eu gosto. Porque eu fico tão sozinha quando vocês ficam tudo escondidinho aí eu fico triste. Vamos lá, gente. Então, já percebemos que Abraão não é um exemplo para nós de benfeitorias para ser merecedor da bênção, certo? Mas tem algo em Abraão que nós precisamos tomar como exemplo, que a Bíblia o tempo inteiro vai falar, que é uma coisa chamada fé. E o que é fé, gente? Que nós acabamos de falar. Obediência à voz de Deus me direcionando. Então, todas as vezes que Deus fala comigo em algum aspecto da minha vida, ou em algo que Deus deseja que eu faça para Ele ou por Ele, por meio dele, isso é fé. Então, fé não tem a ver com sentimento, com algo que eu sinto borbulhando dentro de mim, nada disso.
Fé é obediência à palavra de Deus. Então, todas as vezes que Deus ministra a minha vida, fala comigo, eu obedeço, isso é estar caminhando em fé. E esse é o exemplo de Abraão para nós desde o primeiro momento. Na hora que a palavra diz assim, então o Senhor disse a Abrão, ok? Desse momento em diante, Abrão em momento nenhum falou assim, então Senhor, mas como assim? Sair da minha terra, com a minha família, mas é muita gente, mas eu tô acostumado aqui, mas né? Não, em nenhum momento Abrão, ele questiona o que Deus está falando, ok? Ele toma a palavra de Deus ali que Deus fala com ele, já guarda no coração dele e começa a jornada dele debaixo de fé, de uma palavra. Então Deus falou para eu ir, eu vou. Deus está falando que eu vou ser uma grande descendência, eu vou ser. E ele obedece, ele vai crendo em tudo aquilo que Deus falou. Isso é obediência e isso é, então, fé. Deus faz essa segunda promessa a Abraão, falando para ele que toda a terra de Canaã, então, é dele e que a descendência dele seria tão numerosa quanto o pó da terra. É algo que não se poderia contar. E essa é a segunda promessa que Deus faz. E Abrão continua. Aí ele socorre Ló. Aí vamos lá para o capítulo 14. Vamos entender Abrão hoje. E aí a gente já vai sair podendo pregar Abraão para qualquer pessoa. E inclusive pregar então o que é fé. Por que eu sou filho de Abraão? Aliança de Deus com Abraão, capítulo 15, gente. Olha só. Deus volta a falar com Abraão depois de um episódio extremamente importante, que é esse encontro que Abrão tem com Melquisedeque, que é a primeira vez que aparece aqui na Bíblia, esse sacerdote do Deus vivo, que a gente sabe que é a tipologia de Cristo, mas não vem ao caso, não é esse o caso. E aí em seguida Deus então volta a falar com Abrão. Aí ele diz assim, capítulo 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão, olha o versículo, gente, que Paulo vai citar o tempo inteiro pra gente. Abrão, ó, ainda é Abrão, certo? Creu, circula esse creu aí, grifa, faz o que você quiser, põe negrito, faz não sei, alguma coisa você precisa fazer na sua Bíblia. Isso aí nunca mais pode sair da tua mente. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Quando Deus falou com Abrão, ele simplesmente e totalmente creu. Não achou-se dúvida no coração de Abrão. Porque era Deus quem estava falando com ele, ele sabia que era Deus quem estava falando com ele e ele creu. Esse é o princípio da fé, gente. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o que é que acontece naquele momento, tenta trazer a memória agora, nesse momento, o dia em que você estava, ou num culto, numa casa, na praça pública, no teu trabalho, não sei onde você aceitou Jesus, lembra aí agora, onde é que foi que você aceitou Jesus, que você levantou a mão, que você confessou com a sua boca Jesus como Senhor e Salvador. Quando isso aconteceu, a pessoa que falou para você do Evangelho, que falou de Jesus para você, ou se você teve uma experiência sobrenatural com a presença de Deus e foi isso que fez você aceitar Jesus, o que foi que aconteceu dentro de você? Por favor, eu queria que você testemunhasse isso para você mesmo nesse momento. Veja se tem alguma coisa a ver com Abraão. Abraão estava ouvindo a voz de Deus,
falar com ele, trazer promessas para ele, dar uma direção para ele, falar o quanto ele era esse homem que Deus queria perto dele. E então Abraão creu. E isso foi-lhe imputado, né? E isso lhe foi creditado, né? Foi dado um crédito, foi colocado lá numa poupança de Abraão como justiça. Isso foi, é aqui, gente, ó. Se nós pudéssemos parar a história de Abraão no sentido do que é a fé ou do que é essa comunhão de Abraão com Deus, o que a Bíblia resume para nós como aquele que crê em Deus, aquele que crê em Jesus Cristo, é isso. Ouvir a voz de Deus, ser movido por dentro, por essa voz e automaticamente crer, acreditar. Vinha uma convicção tão forte. Não sei se você pensou aí na sua conversão, mas eu quando aceitei Jesus com 14 anos de idade, na cozinha de uma amiga minha, e tinha uma pessoa lá pregando o evangelho para nós, que ela também era nova convertida, quando ele falava aquelas palavras para mim do evangelho, que eu não me lembro que texto ele lia na época, mas ele estava lendo algum texto, aquilo queimava de tal maneira no meu coração, era algo irresistível, era algo maravilhoso, eu vinha lágrimas, e naquele momento aquele moço, aquele senhor falou, você quer aceitar Jesus como Senhor da tua vida? E disse, eu quero, e naquele momento eu confessei Jesus, e nunca mais eu deixei de crer nesse Senhor. Por quê? Porque houve uma convicção no meu espírito. Eu nasci naquele momento. O meu espírito foi recriado. Isso é voltar a ter 3 partes. Isso é voltar a ter corpo, alma e espírito. E o que vai fazer com que eu e você, então, começamos a caminhar com Cristo e a obedecer a palavra, é essa terceira parte, gente. É o novo nascimento. Se você e eu não nascermos da água e do Espírito, não dá para obedecer a palavra. É impossível. O homem sem o Espírito Santo, ele não consegue obedecer a Deus. Nós já temos falado muito sobre a lei. A lei era isso. Era para mostrar para o ser humano, para os judeus, que eles não podiam obedecer a Deus se não fosse através desse novo nascimento. É mostrar o quanto nós somos pecadores. E Paulo está falando isso lá para nós em Romanos. Quando a gente voltar para lá, tudo vai ficar mais claro. Eu quero que vocês entendam. Então, se a gente pudesse parar a vida de Abraão aqui, esse foi o momento que Abraão aceitou Jesus. Vamos falar assim para a gente poder entender? Abraão nasceu de novo. Abraão passou a crer e a viver a vida dele baseada no Deus Todo-Poderoso. Se a gente for olhar a cultura, o contexto que Abraão viveu com seu pai Terá, gente, nós vamos ver que foi um contexto extremamente idólatra, de cultura totalmente contrária à cultura hebraica, à cultura judaica. Abraão não nasceu num contexto judaico, ok? Ele não teve uma criação judaica, mas ele é de uma linhagem e Deus, ele não volta atrás nas suas promessas. Quando Deus, aí eu já estou voltando muito lá atrás, quando Adão quebra a aliança com Deus pecando e Deus libera aquela palavra para o homem, para a mulher e para a serpente do que aconteceria com eles, Deus liberou uma palavra dizendo que da descendência de Adão viria aquele que iria esmagar a serpente. Da mesma linhagem que entrou o pecado, a Paulo vai falar isso para mim lá em Romanos também, gente. Da mesma linhagem que veio o pecado, da mesma linhagem nasceu aquele que tira o pecado do mundo. Entendem a profundidade e a simplicidade disso, gente? Fala aí, Daiane. Vai, crente, vai com Deus. Dá tchau para ela, gente. Fala, vai embora pro Rio de Janeiro. Vai, minha filha, vai, não volta mais. Aleluia. Seja arrebatada pelo Senhor lá, tô brincando. Deus abençoe sua vida. Receba tudo que Deus tem para você lá. Vai, crente, senão eu vou perder o contexto da aula. Eu te amo. Essa crente é uma bênção, aleluia. Você entende, gente? Então, quando Deus fala algo, quando Deus libera uma palavra para Adão ainda, ali no Éden, quando eles pecam, Deus fala que é da linhagem
de Adão que viria aquele que iria esmagar a serpente. Então é da mesma linhagem. Deus não podia quebrar, Deus não podia achar outra linhagem para trazer a promessa dele se cumprir. Então ele acha Abraão nesse momento, acha não, né? Ele gera esse moço da 10ª geração de Terá, e é o primogênito, é Abrão, e Deus fala, é agora que eu vou começar o meu plano de redenção da humanidade. Não deu com Noé, através do dilúvio, mas eu vou fazer o meu plano redentivo através de Abrão. E ele começa, e Abrão então aceita Jesus no versículo 6 aqui do capítulo 15. Abrão não tinha feito nada de legal, Abrão não tinha tido nenhuma atitude que desse glória para ele, Abrão não tinha nenhum tipo ainda de testemunho de vida para dizer eu sou um verdadeiro filho de Deus. Não, ele só era da descendência de Adão e ele tinha uma promessa já estabelecida sobre a vida dele. E quando Deus fala com ele, a palavra diz no versículo 6, Abrão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça, ok? E aí Deus confirma, disse-lhe ainda, o Senhor falando, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar a você esta terra como herança. O que Deus está dando para Abraão como herança? O que é, gente? Está escrito na Bíblia de vocês, por favor. Quem pode dizer para mim, pelo menos umas duas aí, o que Deus estava dando para Abraão como herança? A terra. A terra. A terra. Por que Deus não fala assim, e eu estou dando para você Canaã como herança? Por que Deus não fala, eu vou dar essa região de Canaã como herança? Porque o que Deus estava dando para Abraão era a terra. Ok? Toda a terra. Entendem o mistério? Quando Jesus voltar, o que é que ele vai restaurar, gente? A terra. Onde é que Israel vai permanecer e ficar? Na terra. Onde é que todos os salvos vão permanecer e ficar? Na terra. Porque Deus não volta atrás na sua palavra. Ele diz para Abraão, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar a você esta terra como herança. Por isso que a briga maior do diabo é nos fazer perder a herança, que é a terra, ok? O que ele quer destruir é a nossa herança, a terra, ok? Então assim, existem várias vertentes que a gente poderia entrar aqui. Eu tô só dando um fundo para vocês lá de Romanos, para que a gente entenda por que Paulo vai falar tanto sobre Abraão. Por que entender a fé é esse fundamento realmente da nossa vida com Deus. Até aqui, gente, tinha lei? Deus já tinha dado a lei aqui? Não. Até aqui tinha circuncisão? Também não. Então, Deus já tinha feito quantas promessas para Abraão? 3. No mínimo 3, né? As maiores aqui já eram 3. Então, quer dizer que a promessa de Deus tem a ver com a circuncisão? Tem a ver com a lei dada para Moisés? Não. É disso que Paulo o tempo inteiro está falando. A promessa de Deus não tem nada a ver nem com a lei que mostra o nosso pecado e nem com a circuncisão que os judeus se vangloriam tanto. Ok? Nós vamos entender o que é então isso. Vamos continuar aqui. Capítulo 16 vai falar sobre o nascimento de Ismael. Então Deus faz uma promessa para Abraão, mas aqui no meio do capítulo 15 acontece algumas coisas. No capítulo 16, a nossa amiga Sarai, não tão crente quanto Abrão, né? Ela não tá ainda tão crente, ela não aceitou Jesus ainda como Abraão, ela dá uma ideia, né, pro marido. Então ela dá a escrava para Abraão, e Abraão então gera Ismael. E vocês acham que... Bom, vamos ler a promessa então dada aqui para Ismael. 16, versículo 9. O anjo falando com Agar, ok?
ok? 16:9. Mais uma vez, Deus é obrigado a falar aqui, né? Deus é obrigado a se pronunciar. Versículo 9. Disse-lhe o anjo do Senhor, né, para Agar: volte a sua senhora, sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Gente, existe uma promessa e existe uma profundidade nessa palavra do anjo do Senhor aqui para Agar e para Ismael que vocês não têm ideia. Mas fica para uma outra aula, para um outro momento. Deus está falando aqui sobre uma outra linhagem que também vai nascer, que está na bênção de Abraão, porque nasce de Abraão, é filho de Abraão também, mas não é, ok, aquilo que Deus queria. Então Ismael também representa a quebra de uma aliança, ou um filho fora da aliança, vamos dizer assim, tá? E aí tem outro contexto. Bom, Deus permite que isso aconteça justamente antes do capítulo 17. Por que Deus, então, assim que ele chama Abraão novamente aqui no capítulo 15, ele já não fala com Abraão sobre a circuncisão? O que vocês acham? Porque na verdade Deus é onisciente e ele sabia que Sarai ia tomar essa atitude e Deus precisa dessa atitude de Sarai, inclusive, não é por acaso, e nasce Ismael. Só que Ismael ainda nasce de um Abrão e não circuncidado, ok? Então não tinha nem a troca da identidade, só tinha as promessas, por isso que Ismael entra na promessa, ok? Já existiam as promessas, só que não existia a circuncisão ainda. Então Deus permite que o primeiro filho de Abrão com a serva Agar nasça fora da circuncisão. Gente, isso é tremendo demais. Nós nascemos exatamente de uma outra linhagem, né, de estrangeiros, que também nós não temos a circuncisão. Entende? Então isso é tão profundo e tão maravilhoso. Deus mostra que ele tem uma aliança com uma descendência vindo de Abraão até Jesus. Ele dá essa circuncisão somente para essa descendência, nós vamos entender aqui agora. Mas existe uma linhagem que está nascendo, que são os outros filhos de Abraão e que nascem fora da circuncisão. Mas todos são filhos de Abraão. Existem promessas para todos esses filhos. Bom, é outro assunto. Eu quero entrar aqui na circuncisão para vocês verem. Então, aqui não tem lei ainda e aqui não tem circuncisão ainda. Só depois que nasce Ismael é que nós temos então a circuncisão dada pelo Senhor. Agora vira um sinal para a futura descendência, porque só depois que Ismael nasce é que então Deus vai liberar o ventre de Sarai para nascer aquele que vai realmente ser reconhecido como a linhagem de Abraão, como filho da promessa. Qual promessa? Da promessa que Deus fez desde o princípio lá no capítulo 12. Vamos pegar aqui o capítulo 17, vamos comigo? Eu queria ler ele quase todo aqui com vocês, se vocês deixarem. A gente já não conseguiu entrar em Romanos mesmo. Vamos terminar Abraão aqui para ver se semana que vem a gente entra em Romanos. Pode ser, gente? Vamos lá? Oi. Mas eu achei maravilhoso você voltar. Porque a gente terminou o livro de Romanos, eu e a Ju. E hoje nós conversando e a gente entrou nesse assunto. Se quem não leu, não estudou um pouco do Velho Testamento, vai chegar em Romanos, vai ter que voltar para poder entender onde está aquele texto. Então foi maravilhoso você voltar. Pra gente porque poder... a gente já viu tudo isso, mas tem muita gente que ainda não viu. Verdade. Então quando chegar no livro de Romanos, ele é muito complexo. Por quê? Ele vai e volta. Entendeu? Então se você não tem um pouquinho de afinidade, vai ficar mais difícil. É verdade. Então a gente falou assim, que maravilhoso, porque a gente tem essa facilidade de ter visto, nem que foi. A gente leu o Gênesis, estudamos as tribos e voltamos em algumas coisas. E agora quando a gente entra em Romanos, a gente fica se deliciando, porque vai lá em Isaías,
vai lá, né, nessa parte Salmos de e tudo Abraão, mais. vai na circuncisão, e a gente fala assim, puxa, mas eu já li isso, então fica mais fácil de entender. Apesar que o livro de Romanos você tem que ler umas 3, 4 vezes. Mas Verdade. eu tô achando maravilhoso Muito ter bom. voltado, Muito bom. porque a gente acaba se deliciando e sempre tem algo novo para nós. Entendendo, então, né? Eu estava aqui me deliciando, porque hoje a gente estava se deliciando nisso. Bom demais. Então, bom demais. Capítulo 17, gente, vamos ler comigo, então, para a gente entender a circuncisão? Para a gente entender isso, que os judeus têm tanta vanglória nisso, eles se baseiam nisso, eles se firmam nisso, como se isso fosse só o necessário, ok? 17. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Então, aqui é a primeira vez que Deus fala sobre aliança com Abrão, ok? Até esse momento aqui, Deus fala de promessas, Deus fala de coisas que Deus quer fazer com Abrão. Mas aqui, depois que já Ismael nasceu, Ismael já está vivendo na casa de Abrão, então Deus novamente aparece para Abrão, que ainda é Abrão, não é Abraão, e fala para ele exatamente isso: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Então Deus está falando, a partir de agora, existe um padrão mais excelente para você viver, Abraão. Não é só ser o Abrão que você é. Agora nós vamos fazer algo além, nós vamos fazer algo a mais, ok? Existe uma aliança. 2. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você. A aliança parte primeiro de quem, gente? De Deus. Grifa aí. Estabelecerei a minha aliança, a aliança é de Deus, inclusive, entre mim e você. Então quem é o noivo? Deus, ok? Quem é a noiva? Abrão. A aliança está sendo feita com Abrão, ok? Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Sempre de um marido e uma mulher nascem muitos filhos. Muitos filhos. Lembrei da música do padre Marcelo Rossi. 3. Abrão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, eu vou voltar, versículo 3. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse. Deus vai começar a falar de novo aqui sem parar. De minha parte, Deus está falando, gente, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. É só de Israel que Abraão vai ser o pai, gente? Não. De muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna, grifa eterna, não quebra. Deus não vai quebrar essa aliança em momento nenhum, entre mim e você e os seus futuros descendentes. Então é sempre partindo de Deus para Abraão, ok? Nunca do contrário. Deus está afirmando: para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua, quiser grifar aí o perpétua, a você e aos seus descendentes, e serei serei o Deus deles. Deus fala que Abraão é estrangeiro em Canaã, ok? Ele nesse momento ainda é estrangeiro em Canaã. 9. De sua parte, Deus falando ainda, disse Deus a Abraão: guarde, agora é a parte da aliança de Abraão com Deus. Aqui Deus fez o contrato de casamento dele com Abraão, certo? É a primeira parte. Agora é a parte que Abraão precisa cumprir nesse casamento. Vamos ver o que Deus está falando. De sua parte, disse Deus a Abraão:
guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. 2 pontos. Qual que é a aliança, gente, que deveria ser guardada a partir desse momento? Vamos ver o que Deus vai falar? Da parte de Abraão, essa é a aliança que ele precisa cumprir no casamento. Na Bíblia de vocês está com 2 pontos aí, esse versículo 10? Olha só, vou ler o versículo 10 de novo. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. 2 pontos. É isso? Que agora Deus vai começar a falar sobre aliança, certo? Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Então, a aliança é essa, gente, de Deus com Abraão. Na verdade, de Abraão com Deus. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, grifa a marca aí, que será o sinal da aliança. Grifa aí o sinal também. Entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Então, essa aliança não é para acabar em Israel, ok? Por isso, até hoje, os judeus têm a circuncisão como aliança e é para continuar. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então não está dentro do casamento, é filho bastardo, não é para ficar no meio de Israel. Versículo 15. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para com os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei, eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas, versículo 21, gente, mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara dará a você no ano que vem, por esta época. Então, não vou terminar de ler porque o texto ainda vai longe, e aí depois só no 18 é que entra realmente a circuncisão, né? Ah, não, perdão, gente. Olha só, versículo 23. Eu pensei que era no 17, no 18, mas tá aqui ainda. Versículo 23. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Então é aqui, gente, esse aqui é o marco da aliança do casamento, ó. Foi feito um contrato de casamento entre Deus e Abraão, o noivo e a noiva,
que seriam então a noiva é Abraão e toda a sua descendência, que dariam muitos filhos para Deus, ok? Há uma aliança de sangue, há uma aliança que é feita entre Deus, quem firma essa aliança, quem decide as partes desse contrato de núpcias é Deus. Então Deus fala primeiro do versículo 2, ou do versículo 1, na verdade, né? Até o versículo 8 é a parte de Deus com Abraão, certo? Então, a parte do contrato de núpcias de Deus com Abraão vai do versículo 1 até o versículo 8. Do versículo 9 até o versículo 21 é a parte de Abraão. E Deus deixa muito claro qual seria a parte de Abraão nessa aliança, ok? Agora Abraão teria que ser muito mais excelente na sua forma de servir a Deus, na sua forma de obedecer a Deus, na sua forma de lidar com tudo aquilo que Deus ia colocar nas mãos dele, mas precisava de uma marca, de um sinal. E essa marca e esse sinal não podia ser outro a não ser a circuncisão na carne. E nós sabemos muito bem o que é a circuncisão. É o corte no prepúcio do homem. Por que essa aliança que Deus faz com Abraão não é uma aliança também para o sexo feminino, para as mulheres? Não, não. Deus firma uma aliança específica. Deus firma uma aliança específica, que é esse corte justamente na genitália masculina. Não é por acaso, gente. Se alguém acha que Deus fez a circuncisão dessa forma, de uma forma também aleatória, nós nos enganamos mais uma vez. O que eu falei para vocês que acontece até o capítulo 16? Deus permite que Abraão lide com algumas situações na sua casa, na sua vida, desde o momento do capítulo 12 que ele chama Abraão. Inclusive o nascimento de Ismael acontece, né, fora dessa aliança de Deus com Abraão ainda, ok? Desse casamento aqui. Então quer dizer que o nascimento de Ismael, Deus tinha de alguma maneira permissão ali para que aquilo acontecesse, o filho da escrava nascesse, mas Deus só vai fazer essa verdadeira aliança com Abraão a partir do capítulo 17, e é só aqui, depois que Abraão é circuncidado aos 99 anos, justamente no prepúcio da sua genitália, é a partir desse momento que ele vai gerar, que ele vai ter relação sexual com Sara, e então dessa relação sexual vai nascer Isaac, ok? Então Deus precisava primeiro marcar a genitália masculina de Abraão, para que a partir daquele momento, quando Abraão tivesse então relações sexuais com Sara, ele pudesse, através da relação sexual, literalmente, a partir do momento em que há essa aliança, esse sinal da aliança, e a concepção de uma criança parte disso. Teve um vídeo, sei lá, em algum momento, ou eu digitei isso na época que a gente estava lendo, quem está comigo há mais tempo, não sei se vão lembrar disso. Quando eu estava lendo essa passagem, o Espírito Santo me trouxe esse entendimento a respeito da circuncisão, me alegrou demais, gente. Por quê? Por que Deus faz, já estou terminando, tá? Por que Deus faz a circuncisão ser exatamente como ela é? Porque o que Deus queria, a partir de Abraão, era que todo homem nascido da linhagem de Abraão tivesse esse sinal na genitália masculina, então, do homem. E então todo homem israelita, todo homem judeu teria uma linhagem debaixo da aliança. Nada mais é. O que é o prepúcio do homem quando ele é tirado? Ele não é um anel, gente? Quem aí tem filhos que fez cirurgia de fimose? Como que é a cirurgia da fimose? O que sai, né, da cirurgia da fimose? Nada mais é do que uma aliança, né? É uma auréola exatamente redonda que não tem começo e nem fim. É uma aliança. Então, quando Deus estava pedindo para todos os homens
de Israel tirarem aquele prepúcio, Deus estava justamente fazendo uma aliança com cada um daqueles homens. E no momento que aqueles homens, então, têm a relação sexual com uma mulher, automaticamente acontece o que, gente? Através daquele membro da genitália masculina eu tô tentando achar a palavra para falar melhor aqui, né? A partir do momento que há a penetração do homem dentro da mulher, do homem judeu dentro da mulher, e existe então a ejaculação, por onde passou aquele sêmen, gente? Pela aliança. Olha como Deus, ele é simplesmente tremendo. Nosso Deus, ele é tremendo. Mas só quem tem essa circuncisão, gente? Só a linhagem de Abraão, porque eles têm uma aliança com Deus. Então, dessa aliança que Deus faz, através da circuncisão na carne, todo filho que nasce de um homem circuncidado, ele é filho de quem, gente? Do noivo com a noiva. Pegaram essa ou não pegaram essa? Pegaram essa? Ok? Todo judeu é filho de Deus, literalmente. Porque quem é o noivo? O próprio Deus, ele faz uma aliança com Abraão. E quem são então todos os homens da linhagem de Abraão? São justamente as noivas, que vão gerando muitos filhos para quem? Para Deus. Ok? Mas, lembra, é nisso que eu quero que vocês enfatizem. Esquece agora a circuncisão, porque é disso que Paulo está falando lá, e semana que vem a gente volta nisso. Paulo está dizendo que Abraão creu antes do que, gente? Da circuncisão. Então, o crer em Jesus, a salvação não tem a ver com a circuncisão. A salvação tem a ver com o crer, com a fé. Em quem? No Deus que está falando comigo e com você. Ok? Só depois que Abraão creu é que Deus faz aliança com ele. Aí depois Deus faz aliança conosco também. Amém, queridos? Vou terminar aqui, porque se deixar, tem aula que a gente quer ficar, né? Glória a Deus, aleluia. A aula era Romanos 4 e eu dei aula sobre Gênesis. Glória a Jesus. Amém? Mas semana que vem a gente vai entrar em Romanos 4 e eu quero que vocês assim tirem de letra isso tudo que eu falei hoje. Rumina essa semana inteira, porque quando eu chegar quinta-feira que vem em Romanos 4, eu não vou dar pano de fundo, eu vou já chegar falando, tá bom? E vocês já vão ter que entender tudo que Paulo tá falando lá. Quem quiser, inclusive, ler Romanos agora, a partir dessa nossa explicação, dá uma lida lá nos textos, tenta entender um pouco mais o que Paulo tá falando e nós vamos entrar forte em Romanos, amém? Por isso que eu dei esse pano de fundo, eu acho que eu consegui explicar o que eu queria sobre Abraão, sobre esse pai da fé. E ele então é nosso pai também, ok? Porque se ele é o pai da fé, de todos que têm fé, então nós temos fé em Deus, então nós somos filhos de Abraão também. Amém? Vamos orar para terminar? Quem quer orar aí? Abre aí o microfone e ora aí para nós, por favor.